E aí galera, beleza? Imagina que um belo dia você encontrou uma caixa com folhas de papel dentro dela. E você vê que aquela caixa parece meio velha, mas não tem certeza, e os papéis que tem dentro dela parecem meio antigos, ou talvez sejam meio novos e só estão com pó. E você não sabe direito o que é aquilo, mas você pega uma das folhas e dá uma olhada. E parece que é um cara que você não conhece, em uma data que você não sabe, que escreveu a respeito de como é que foi o dia dele. E você começa a ler para ver qual é. E o cara conta o seguinte, que ele trabalha numa loja de mangueiras e conexões e coisas do gênero. E um belo dia um freguês conhecido dele telefona e pergunta se ele tem mangueira de água potável de meia polegada. Beleza, o cara diz que tem. O cliente encomenda duas de 6 polegadas, 12 polegadas, não lembro. E o cara diz que vai encomendar, vai entregar. E o cliente pergunta, escuta, qual é a especificação dela? Quanto que é a temperatura máxima? E o cara que está escrevendo ali na folha de papel responde que 65 graus Celsius. E o freguês fala, eita, acho que não vai dar, porque eu preciso de 100 graus Celsius. Ué, mas 100 graus, né? Mas o que é? A indústria alimentícia? Né? Água potável 100 graus? E o cara no telefone responde, não, é para uma estação de lavagem de óleos. E o protagonista aqui para um minuto, pensa, diz, escuta, você quer deixar alguém cego? Que não faz sentido esse negócio, né? 100 graus Celsius. O cara, parece que vai vir de uma caldeira e tal. E daí o cliente pensa um pouco e diz, não, pera, acho que o engenheiro cometeu um erro aqui. Aguenta um pouco aí que eu vou confirmar com ele. E o cara desliga e tal. Parece que confirma com o engenheiro. 5 minutos depois, telefona lá e fala, não, beleza, 65 graus tá bom. O cara errou aqui olhou as blueprints erradas e pediu errado. É uma lavagem de óleos normal mesmo. E acaba a história, o cara encomenda lá os encanamentos deles e dá certo. E mais um dia na vida do cara. E quase que ele vende uma mangueira de água potável de 100 graus Celsius para lavar óleos, né? E é isso. E você dá uma olhada nos outros papéis, tem mais uma outra coisa, começa a ler, você descobre que o cara mora no Canadá, que ele anda de bicicleta, ele tem família. Mas você sabe muito pouco, você não viu a cara do sujeito, você não sabe nem do que ano que é aquele negócio. Então, por exemplo, essa história que eu li, vamos tentar datar ela? Beleza, tem envolvidos telefone, pelo menos uns mais de 100 anos. Você sabe que o cara vive no Canadá, então dá muito tempo. Sabe que tem uma estação de lavagem de óleos, que é 50, 60 anos, isso aí é uma coisa muito antiga. Mangueira de água potável também, velho pra caramba, então quer dizer, o cara pode ter escrito isso lá nos anos 70, como pode ter escrito ontem essa história. E você não sabe, mas você tem a sensação, justamente por causa disso, de que essa história podia ter sido escrita em qualquer época, basicamente, que ao mesmo tempo que ela não é datada, de alguma forma ela é eterna. Então, é uma sensação engraçada isso. E acho que é um pouco o que as pessoas sentem ou sentiam escrevendo cartas. É uma forma de comunicação diferente. É diferente, por exemplo, de uma comunicação via web. Você está lendo um blog de uma pessoa, e daí tem a fotinha de perfil, tem a mini biografia, e você tem os links do LinkedIn para saber tudo a respeito da vida e dos empregos do cara, e tem o link para o Facebook, que você consegue ver as fotos da família da pessoa. Então na web você tem uma sobrecarga de informação, você sabe tudo o que você quiser a respeito da pessoa, você vê fotos, você sabe onde é que a pessoa mora, você sabe o que aconteceu no ano passado, você sabe onde é que a pessoa está agora, você descobre que nas últimas férias o cara viajou para a Europa. Então você tem uma sobrecarga de informações. Então, ao mesmo tempo que isso é interessante, isso também faz com que se perca um pouco o interesse, porque de uma certa forma você acaba sabendo tudo a respeito de todos e perde um pouco a graça. Mas quando você pega ali uma folha de papel que o cara escreveu e você não sabe muita coisa, mal sabe o nome da pessoa,
sabe no máximo onde a pessoa mora, você começa a ficar instigado com aquilo e querer saber um pouco mais, porque a informação é limitada. Você não sabe nem a cara do sujeito. Então, isso também colabora para que você não tenha um viés. Você não olha pro cara e diz, tem cara de malandro, ou não, o cara tem cara de gente boa. Você não tem isso, você não tem essa informação, só tem o que a pessoa escreveu. E isso é uma sensação interessante. Por que eu falo isso? Porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Gopher. E esse papel escrito, na verdade, não foi nem papel, nem estava dentro de uma caixa. Eu li essa história em um flog, que é um Gopher log, ou o que na web seria um blog, no mundo do Gopher seria um flog. O Gopher é um protocolo orientado a texto, que surgiu antes da web, alguns anos antes, inclusive. Você tem que lembrar que a internet é uma coisa, a web é outra. O que é a web? A web é aquela criação do Tim Berners-Lee, em que os dados trafegam via HTTP, né, Hypertext Transfer Protocol, e são renderizados no teu navegador com HTML, que é o Hypertext Markup Language. Então é isso que a gente abre o navegador e acessa, isso é a web, mas isso não é a internet. Então a internet é composta por outros protocolos, outras formas de comunicação. Você usa, por exemplo, o seu e-mail, isso precede a web por muitos anos. O e-mail estava lá já no começo da internet, e ele é um protocolo distinto. Então, se em determinado momento da história a gente sumisse com a web, sumisse com o HTTP, o e-mail continuaria, o FTP continuaria, o Gopher continuaria. Então as pessoas às vezes veem ou ouvem falar do Gopher como um protocolo antigo, que morreu. E não é o caso, muito pelo contrário. Inclusive essa história que eu li, eu acho que ela é de janeiro de 2019. Então as pessoas continuam usando o Gopher tanto para publicar conteúdo quanto para publicar o seu dia a dia ali, fazer o seu flogzinho. E novamente é bem interessante, eu quero falar sobre esse protocolo justamente por causa dessa sensação, esse feeling que você tem quando você está acessando os sites via Gopher. É bem interessante, não se chama nem de sites, as pessoas chamam de Gopher Hole, quer dizer, o buraco do Gopher. Porque Gopher, para quem não sabe, é um roedor, que é uma praga de plantação que faz buraco na terra. Então, ele é um protocolo de acesso a dados. Quando ele surgiu, as pessoas acessavam os servidores remotos, geralmente por meio de FTP. Então, transferir arquivos ou acessar conteúdo de texto era feito por FTP, mas era um negócio meio chato, o pessoal achava meio complicado, tinha que ficar se logando em outros computadores e tudo mais. Além do que, o FTP, você não tem, por exemplo, um link de um servidor pulando para outro. Você tem que estar escrito no texto lá. Para saber mais informações, acesse esse endereço aqui. Eles têm que pegar aquele endereço, copiar e acessar, fazer o acesso na unha. Então a galera da universidade lá de Minnesota, cujo mascote é um Gopher, resolveu criar esse protocolo diferente para facilitar o acesso a dados. Então dentro da própria universidade, muitos servidores lá dentro trabalhavam com FTP. Então a ideia de criar o protocolo Gopher foi que fosse um jeito simples de se acessar dados e ao mesmo tempo que as maquininhas simples e pouco potentes dos professores, inclusive muitos rodando DOS, por exemplo, fossem capazes de servir conteúdo também. Então isso seria uma maneira de dentro da universidade você criar uma grande rede de conteúdo interlinkado e tudo mais, interligado no caso, em que uma máquina pudesse apontar para outra máquina e você tivesse um acesso mais padronizado, ao invés de ter que ficar acessando enderecinhos de FTP, se logando em cada máquina e tudo mais. Então surgiu para ser um protocolo de acesso a dados. Rapidamente vazou para fora da universidade e muita gente adotou, porque era um sistema muito bom para a época. E é um protocolo muito simples. Então a RFC dele é essa 1436, você pode abrir e ler. É um protocolo baseado meio que linha a linha. O primeiro caractere da linha diz o tipo de conteúdo que tem, que a linha representa, termina com um ponto e fim da conexão, se não me engano. Se eu não me engano, ele também, cada operação é uma conexão distinta. E ele é um protocolo muito simples, tem muita gente implementando servidores e clientes de Gopher com Shell Script, por exemplo. Então é bem legal. E ao contrário da web,
O Gopher não tem uma linguagem de marcação, então ele é texto meio que puro, assim. Você não tem um HTML para você fazer renderização e tudo mais. Ele vai te entregar texto. Ele até tem suporte a arquivos binários, mas esse suporte não é muito bem coberto no protocolo e você não vai ver, por exemplo, uma imagem inline, quer dizer, inserida dentro do texto. Você vai ter sempre uma espécie de link para a imagem que você carrega ela para o teu computador e abre num visualizador local. Mas ok, é bem tranquilo. Se você quiser um cliente para acessar, eu uso esse VF1. Para instalar, nada mais simples, pip install VF1, que ele é um pacote em Python. Se você quiser instalar no teu sistema, você manda um sudo pip install VF1. O VF1 é interessante porque ele não usa nem cursos, ele é terminal puríssimo. Ele lê linha a linha com um readzinho ali e acho que usa no máximo o readline, sei lá. Enfim, e hoje, se você for procurar na web a respeito de Gopher, é meio complicado sim. Por quê? Porque Gopher é o nome daquele roedor, que é praga na plantação, Gopher é o mascote da Universidade de Minnesota, Gopher é o jeito que chamam os habitantes de Minnesota, Gopher é o coloquial para o que chamam aqui de... antigamente chamava de contínuo, né? É o office boy. E Gopher... e tem alguma empresa que criou um produto chamado Gopher Protocol. Então, quer dizer, para você encontrar na web coisas sobre Gopher, você vai encontrar muita sujeira, muito ruído no meio. Tá bem ruim de achar hoje em dia coisas a respeito. Às vezes é mais fácil achar sobre o Gopher dentro do Gopher do que dentro da web. Enfim. Eu vou dar um exemplo aqui de uso do VF1 para a gente poder começar. Eu vou acessar esse floodgap.com. O Floodgap é mais ou menos como se fosse o Google do Gopher. Então ele é uma empresa, digamos assim, ele tem um indivíduo ali que está mantendo isso aí funcionando. Então, como você pode ver, eu chamei o VF1, ele já cuspiu todo o texto na tela e dá um promptzinho no final aqui. Então, tem cliente que dá uma interface mais bonitinha, mas para mim, eu acho que é suficiente isso aqui, justamente porque o Gopher é muito simples mesmo. Então, a rolagem que eu estou fazendo aqui é no terminal mesmo, ele cuspiu com print no terminal. Bem-vindo ao VF1, tal. Aproveite seu voo. E aqui está o welcome do Floodgap Systems, tá? Desde 1999. Antigamente era o Gopher ptloma.edu. Os caras rodam no XNetD, interessante. IBM Power 520 Express, two-way, mais de 20 anos servindo você. Texto plano é lindo mesmo. Então, o Gopher ele é baseado num sistema de menus, ou seletores, como ele chama. Então aqui a gente está numa página que é gerado por um chamado Gopher Map. Mas basicamente você tem como cliente um conjunto de seletores. Está vendo um aqui, o 2, 3, 4, 5. É como se você estivesse navegando num conjunto de diretórios. O que é bem interessante. É um fator limitante? Sim, é um fator limitante, de certa forma. Mas ao mesmo tempo, as informações tendem a ficar bem organizadinhas e é tranquilo de navegar. Então você pode ver tudo texto aqui. Eu vou acessar aqui o Verônica 2. O que é esse tal de Verônica? Você vai ver em qualquer cliente Gopher que você instalar. Por exemplo, o Pocket Gopher, que é o cliente para Android. Esse Verônica é um sistema de buscas. Então, esse Verônica 2, eu vou só 7 aqui para a gente ver. Verônica 2 é um Gopher Search Engine, uma engine de busca do Gopher. Então, os caras têm aqui 4.1 milhões de seletores e crescendo. Então, eles estimam que cobrem 82% do Gopher Space, que é todo o conjunto de dados publicados abertamente no Gopher. Para fazer a busca, eu vou dar um 2 aqui e a gente vai procurar por um cara que eu gosto dos textos dele, que é esse T-Furrows. Me identifico com ele. Então tá aqui todo o resultado de busca. Veja que foi bem rapidão. Acho que foi rápido porque eu tinha buscado antes. Ele manteve em cache isso aqui. E ele publica aqui no colorfield.space.
O 2.70 é a porta em que o Gopher geralmente é servido. Ele publica no grex.org e publica no Zaibatsu. Eu gosto dos textos dele do Zaibatsu. Eu vou pegar o 7 aqui pra gente ver. Então, ele tem aqui, ó. Flog. Vamos ver o flog dele. Então, tem um monte de texto. Eu gostei bastante desse texto aqui, ó, 14/1/2019, entrada 9, que é o Endless River. Eu achei bem interessante para você ver. O cara escreve, olha como o cara é caprichoso, ó. Isso aqui, ó, esse alinhamento certinho do lado direito, ele fez na unha, ó. Ele usa uns espaços duplos aqui no meio para poder alinhar. Veja como fica um texto bonitinho. Acho legal, o cara é caprichoso. E de novo, só texto aqui. E no terminal de boas, esse aqui eu não preciso nem de uma interface gráfica para acessar. E olha como isso é leve. Que pense, o que eu transferi aqui tem um mínimo, mas um mínimo de overhead de controle. E o resto é dados. Então se tem aqui 1000 caracteres, eu transferi 1K de dados. Compare isso com a web, né? Em que 1K você transmite só o comecinho do jQuery que alguém usa. Então ele escreve aqui sobre o rio sem fim de conhecimento e coisas. E eu acho interessante. Ele conta que ele leu um artigo a respeito disso, de que antigamente o conhecimento e o lazer e os livros e a escrita em geral, ele era pequenininho e foi aumentando, foi crescendo. Então era um riachozinho, se tornou um rio forte, e hoje ele é uma lagoa, um mar gigantesco. E em outros textos aqui, esse T. Furrows fala a respeito de como ele que tenta escrever se sente de certa forma diminuído ou apequenado. Ó, a palavra que eu criei. É diante dessa imensidão tão grande. Tem um texto que ele conta que ele está numa biblioteca pública com o filho dele, que está fazendo um trabalho escolar, e ele olha uma estante cheia de livros, e aquela estante parece se agigantar perante ele, assim, de maneira que ele pensa, caramba, por que eu vou escrever? E tem toda essa questão que ele coloca a respeito de que ele quer escrever porque é a maneira dele se expressar, mas ao mesmo tempo, olhando o todo do conhecimento, ele se sente tão ínfimo, tão mais um dentro de trilhões de coisas que estão sendo escritas. E é bacana assim, ir acompanhando a forma que ele se sente. Eu também sigo, vamos procurar no floodgap.com, um outro cara, acho que era 9, né, para buscar. Não era não. Veronca 28, vamos lá. É o Spark IPX. Esse aqui foi um dos primeiros flogs que eu comecei a ler no sdf.org. Vamos lá. 5. Vamos ver o flog dele. 4. Olha aí, o cara escreve um monte. Vou pegar janeiro de 2019. Vamos ver essa última entrada. Ele não tem maneira de colocar título, né? Ele só bota a data aqui no flog dele. Ok. Então ele tem essa coisa com retrocomputação. Ele compra aqui, mantém uns computadores meio antigos. Esse cara é canadense mesmo. E acho que o T. Furrows talvez seja também. Esqueci. Mas o Spark PX é canadense. Ele anda de bike e tal. Comprou esses dias uma biblioteca... uma bicicleta dobrável para a mulher dele. Ele conta como é que foi e tal, disse que curtiu. Fala aqui dos softwares antigos que ele está usando. Eu acho bem interessante. Enfim, e de novo, né? Corpão de texto aqui, você não vê a foto do cara. Se você quiser pesquisar mesmo, você até encontra, mas ele tem um blog com WordPress também. Mas assim, por mim está suficiente o texto mesmo. E é interessante acompanhar. Tem essa coisa mais ou menos como escrita de cartas, assim. Você tem interação mínima. Aqui você não tem opção de colocar um comentário pro cara, por exemplo. Ou dar o like, ou dizer que leu, ou dar um curtir. Não tem nada. Você vai ler o que o cara escreveu. Podia estar escrito isso aqui numa crônica de jornal também. E como é que você vai interagir? Só vai gostar e acabou. Fica com isso pra você. E é engraçado. Sobre interação eu vou falar mais um pouquinho depois. Mas a respeito do Gopher, eu acho um protocolo bem legal. Muito simples, muito rápido. Você consegue acessar por qualquer máquina. Então você tem a máquina mais porva do mundo, você consegue ficar usando o Gopher o dia todo de boas. Não tem aquele overload de informação que a web
que dá. E isso aqui é muito rápido, né? Ele só não é mais rápido, geralmente, porque como ele é muito leve, tem muita gente rodando servidor Gopher, de Raspberry Pi e micro maquininhas assim. Então às vezes a conexão fica meio lenta e tal. Mas no geral é bem rápido, bem tranquilo. E o VF1 é um bom cliente, você vai pegando ali os macetes dele e rapidinho você já está conseguindo fazer um bom uso. Então eu falei a respeito do FluidGap, que é onde o pessoal é meio que o Gopher, o Google do Gopher. Você pode ver aqui que o Spark IPX está flogando usando esse tal do Gofernicus, que é um cliente que está rodando no NetBSD. Esse NetBSD roda no sdf.org. Então vamos dar uma olhada no sdf.org, que é outro sistema bem interessante, ó, que é esse tal, ó, SDF Public Access Unix System, desde 87. Então se for ler a história do SDF, que é o Super Dimension Fortress, você vai ver que é bem interessante. Os caras têm um serviço de acesso público a Unix, no caso o NetBSD, e fazem isso porque gostam. Não tem nenhum motivo comercial aqui. Os caras sobrevivem de doação, e que inclusive nem deve cobrir todos os gastos deles. E você consegue criar uma conta nova aqui só pelo SSH, por exemplo. Não precisa de acesso à web. Mas no SDF eles também te dão acesso a WordPress, eles te dão acesso a um MySQL ali dentro, se não me engano, para as contas que são efetivadas, né, que você pagou para ter. Eles dão o Gopher, o e-mail deles é livre, é algo bem difícil aqui nos servidores de acesso público, Unix, mas é um e-mail aberto, você pode usar para mandar e-mail para quem quiser. E eles têm aqui a flogosfera deles, né? Então vamos dar uma olhada aqui no... Inclusive, ó, o FluidGap aponta para o SDF e o SDF aponta para o FluidGap também. Tem um Search Engine aqui no 8, vamos ver onde é que é. Acho que eles têm um Verônica próprio aqui. Vamos dar uma lida aqui no Star Trek. Vamos ver. Olha só, um monte de coisa a respeito de Star Trek. Vamos ler o Star Trek no TXT, que não faço ideia nem de onde é que vem. Olha só, contos de Star Trek aqui no Gopher. Eu acho muito interessante ficar descobrindo isso aqui. Uma vez eu tirei um tempo, faz muitos anos, para acessar sites FTP, e foi engraçado. Nossa, achei muito livro, muita coisa de domínio público acessível. Nossa, isso aqui é texto pra caramba, hein? Acho que tem mais do que a história do terminal suporta. Caramba, onde é que é isso aqui? URL zz38computer.org. Interessante isso aqui, hein? Vamos acessar esse cara. Internet Quiz Engine. Fortune. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que interessante, hein? A palavra num do inglês não deveria ser 12 horas. Num vem da palavra latina nona, que significa a nona hora depois do nascer do sol, que é mais ou menos 3 da tarde. Viu só? Eu tô aqui de boa só mostrando o Gopher e já descobri um troço novo. E de latinha ainda, que eu curto. Muito bom. Links externos do Gopher. Vamos dar uma olhada. Gopher.black. O que o Gopher significa para você? Engraçado. Vamos ver se... Opa. Caramba, onde é que fui parar aqui? Nossa, um flog de um cara, hein? Vamos voltar. Isso aí. Altefurls está aqui também, cara, no vernunfstentrum.de. O cara tá em todos os lugares, bicho. Vamos lá ver o que ele está escrevendo aqui. Escreve a respeito de Tokipona. Tokipona é uma linguagem artificial, linguagem de humanos mesmo. Não se diz artificial, se diz sintética.
A linguagem sintética aqui tem acho que 120 palavras e a ideia é você conseguir comunicar os teus sentimentos por ela de maneira o mais enxuta possível. Nossa, bastante coisa, hein? Toquepono.net e tudo mais. Tá bom, beleza. Vamos sair daqui, senão eu vou ficar o dia todo só navegando pelo Gopher. Então tem esse tal de tildeverse e o Unix Pubverse. Unix Pub, né? Public Unix Access. E o tilde vem dessa palavra aqui, o tilde, que é aquele esquema do, como eu uso nesse canal, tilkleber, que é o nome do usuário precedido pelo sinal gráfico, til mesmo, que é a forma comum de se dizer que é o endereço, o diretório home de determinado usuário. Então tem vários servidores públicos de acesso com sistemas Unix. Então eu vou acessar aqui o kleber.netlify.com/klebercaverna. Eu tenho aqui um artigo só sobre esse tildeverse. Aqui eu cito vários servidores aqui, ó, Blinken Shell, tem o Grex, faltou o Qux, que não está aqui, e tem esses caras que é o tilde ponto, tilde center, tilde club, tilde institute. Ó, esse tilde institute é interessante, ó, ele é um servidor que você cria a tua conta lá e a ideia é que lá você aprenda a usar o OpenBSD, bem bacana. Vou acessar esse cara ainda, criar minha conta. Esse tilde town eu criei uma conta lá faz muito tempo, nem sei se está lá ainda. Mas roda Linux e foco em inclusividade e em arte. Então os caras são uma comunidade mais focada em arte. Arte ASCII é bem comum lá, mas também tem gente escrevendo contos e tudo mais. É bem interessante. Acho que o Tilde Center acho que é o lugar bom para você começar. Para você ver qual é. Assim. E essa Tildeverse que o pessoal chama é um conjunto, na verdade, de servidores de acesso público Unix que são meio que um amigo do outro, um manda link pro outro e tudo mais. Então veja como é interessante essa questão. Tanto o Gopher quanto esse Pub Unixverse, que o pessoal está chamando, chama faz tempo na verdade, ele é uma forma da pequena internet. Então é diferente da grande internet, em que você tem a web com 1 milhão de links, com empresas bilionárias fazendo negócio e aquela sobrecarga de informação a todo momento e pessoas rastreando você. E cara, assim, é incrível a quantidade de informações que você consegue levantar de visitantes de um website, por exemplo. Tem sistemas que conseguem pegar um visitante específico e dizer, por exemplo, os gostos da pessoa. Tipo, a pessoa gosta de andar de bike, tenta vender uma bike para ela, entendeu? É bizarro. Fora essa loucura de link, uma página que carrega JavaScript de outra, carrega JavaScript de outra, carrega o CSS não sei de onde, e daí fica mandando informação para 50 lugares diferentes, e é rastreamento e tudo mais. Isso é a grande internet, que é a web. É bom, é ruim? Que seja, é a web, tá aí e sempre vai permanecer. Mas aqui nesses servidores você tem a pequena web, que é um conjunto de servidores que não tem milhões de pessoas acessando, elas têm centenas de pessoas ou milhares. Esses caras fazem uso de protocolos antigos ou novos, mas geralmente alternativos. Então, para você se comunicar, fazer um chat, você usa ali o IRC. Para você publicar coisas, você usa o Gopher. Para você falar diretamente com as pessoas, você usa o e-mail. Então é a internet pequena e que tem uma questão interessante a respeito de confiança. Então você tem esses servidores que um linka para o outro, um recomenda acessar o outro, baseado simplesmente em confiança, simplesmente no fato de que um administrador conhece o outro. Às vezes um cara administra um servidor, outro administra outro, e os dois participam de uma comunidadezinha que está num outro servidorzinho, em que eles batem papo ali, descobriram que cada um tem um servidor, e agora um vai linkar para o outro, e vão fazer um servidor de IRC de um comunicar com o IRC de outro, e por aí vai. Um dos caras aqui que eu citei foi o Zaibatsu, que é uma comunidade cujo tema, digamos assim, é o tal do Schismatrix, que é um livro de ficção científica que parece muito bom, eu quero ler ainda.
e que ele tem 2 servidores. Tem o Zaibatsu, que já está fechado, não tem novas vagas, e tem a República. E os 2 são administrados por pessoas diferentes a princípio, mas assim, compartilham um monte de coisa. Fora os pods externos, digamos assim, que são membros daquela comunidade pequena que também tem os seus próprios servidores e publicam ali. Acho que aquele Color Space, não sei se chegou a aparecer aqui, também é um servidor amigo, digamos assim. Então, esse Unix Pubverse é uma internet pequena, uma internet mais limitada, mas é mais baseada em confiança, mais baseada numa comunidade ou em comunidades, pequenas ou grandes, que se comunicam entre si. Então, eu acho bem interessante isso aí. Eu vou abrir aqui outro exemplo que eu achei legal. Vamos pegar aqui esse 1436.ninja, eu achei engraçado esse cara. Quando eu vi pela primeira vez um 436, pensei que por que o cara usou esse endereço tão específico, né? Mas é a RFC do Gopher, né? Então aqui, ó, RPOD, Raspberry Pi of Death. O cara roda isso aqui no Raspberry Pi pra você ver. Feito no Wyoming, consumido globalmente. Tem aqui uns updates, o flog do cara, Twiffer, sei lá o que é isso, depois eu vou pesquisar. Eu acho que é as coisas do Twitter. Não, o que é um Twiffer? Vamos ver. É isso. Ao invés de ser um blog dentro do Gopher, é tipo um Twitter dentro do Gopher. Ó. Mensagenzinhas mínimas. É bom ter amigos que são mecânicos, é mesmo. Combate, vamos ver 67 aqui. Pocket Dungeon. Ih, joguinho chato. Tem o flog do cara, tudo mais, SDF flog list. Então pra você ver, ó, o cara linkando para SDF de novo, né? Ó, esse cara também é da retrocomputação. Interessante, aí Mate 300, Acquisitions, deve ser equipamento que ele comprou. Aqui, ó, nas revisões do flog e a pequena internet, pra você ver. O cara tá falando disso também. É um assunto bem comum até aqui dentro do Gopher. E ó, tem o link pro Zaibatsu. E acho que eu conheci o Zaibatsu baseado nesse 1436 Ninja. Ah, acho que ele é o VisiBlink. Interessante. Outra coisa engraçada é que geralmente as pessoas aqui recorrem a handles. O handle é esse esquema de você ter um nickname, né, um apelido e tudo mais. Dificilmente a pessoa coloca assim, Kleber tal, e outro sobrenome. Tem aqui o VisiBlink, o cara que eu falei, o Tfurros, o Spark PX. Eu entendo isso como uma maneira de as pessoas que usam essa internet pequena deixarem claro que eles são cidadãos de um lugar diferente, no sentido de que, né, meio que na internet ninguém sabe que você é um cachorro, mas na internet ninguém sabe o teu nome verdadeiro. E certos tipos de legislação, certos tipos de controle não deveriam se aplicar à web não, à internet, ou ao mundo virtual, como se queira chamar. Não estou dizendo que essa é a minha opinião, né? Eu já estou indo para um viés um pouco diferente. Eu preferia que a gente pudesse todo mundo usar o nome completo aqui ao invés de handles, e preferia que as nossas legislações fossem positivas a respeito da internet. Né? Idealístico e romântico, mas enfim, acho que vale a pena lutar por isso. Mas esse uso de handles é interessante também, isso é bem comum. Você vai ver bastante, muito dificilmente a pessoa bota o nome e tudo mais. Eu faço parte de uma comunidade que é a República. Demora um pouco para conectar, mas é interessante mostrar como é que é a vida dentro de um pequeno servidor de acesso público Unix. Esse da República é bem pequeno, inclusive. Eu nem recomendo que façam conta lá. De começo, assim, se você quer ver qual é, primeiro talvez o SDF seja mais interessante, ou o Grex. Tem também esse Cooks, eu vou abrir aqui pra gente ver. Cooks.org. Esse é um servidor maiorzinho, se eu não me engano.
Opa, informação de interesse histórico, divertido ou entretenimento em texto plano. Tudo apresentado em Gopher. Então, vamos ver people que tá aqui. Ah não, isso aqui é só referência. Vamos ver os books. Fundações de Python. Tem aqui um internet. Zen e a arte da internet. Bem quebrado, pra você ver como nada se escapa, né? Projeto Gutenberg, índice geral, mirrors, wiretap electronic documents. Interessante. Documentos governamentais. War Powers Resolution of 73. Muito bem. Interessante, olha só, documentos do governo americano aqui. Interessante. Outra coisa engraçada de você navegar no Gopher é que você vai acabar passando muito tempo só tropeçando nessas paradas, assim. Uma ou outra você vai salvar nos seus bookmarks. No VF1 é só um add, você já adiciona ali para os bookmarks. E é engraçado, né, que você busca muito menos e navega muito mais no Gopher. Acho interessante. Abriu aqui a República. Então na República você tem ali um diretóriozinho chamado Gopher, que você pode publicar suas coisas. Eu mesmo publico ali uma coisa em outra. Eu gosto de usar bastante esse comando BBS, que é o Bulletin Board System, que é uma espécie de fórum, né? Ele é linha de comando aqui, eu dou um L para listar e tudo mais. O S é o scan, para saber onde é que tem anúncios novos. Vamos dar uma olhada aqui no G1, para ir para lá. M para listar as mensagens. O Slugmax, que é o cara que gerencia esse servidor. O Solderpunk gerencia o Zaibatsu. O Slugmax gerencia a República. Finger agora suporta .facefiles. Vamos dar uma olhada ali. Opa, type 1. Vamos ver. F para ir para a primeira. Nossa. Facefiles. Outra coisa que eu estou descobrindo agora. Opa. Tem que fazer um desses. Obrigado, Slugmax. Beleza. E vamos sair e vazar. Então, bem interessante. Recomendações, como eu falei, o Spark PX eu acho legal, o Tfurus gosto bastante dos textos dele. Tem esse bitrate aqui que é mais ou menos como se fosse o Suckless, só que os caras são mais extremos ainda. Eles até acham o Suckless.org meio ruim. Tem essa Endangered Software Society. Vamos procurar esses caras. Eu recomendo que você salve as coisas nos teus bookmarks ao invés de ficar usando o search toda hora. Mas eu só vou usar aqui porque eu esqueci de salvar. Endangered. Vamos, dona Verônica. Então, tá aqui ó, 5. Endangered Software Society. Vamos ver o URL. Gopher.endangeredsoft.org. Muito bem, então o que os caras fazem aqui? Essas artes ASCII eu acho muito legal. ESS. Então isso aqui é os caras que estão tentando salvar software antigo e tudo mais. Preservação de mídia, por exemplo. Então tem joguinhos antigos que só funcionam lendo de um disquete, digamos assim. Então eles tentam preservar a mídia em si, o disquete, né, para você poder gerar mídias novas e tudo mais. Então, a preservação de disco floppy, formatos, estudo de caso, Amiga Rogue. Então, acho bem interessante aqui. Os caras explicam tudo a respeito de preservação. Commodore, Amiga Rogue. Isso aí, muito bem. Então tem bastante coisinha legal. Conforme você vai navegando, você vai descobrindo coisas novas e tal, conhecendo melhor. Acho bacana esse esquema aqui. Então, é isso. Eu quis falar a respeito do Gopher porque o protocolo que quero apresentar depois, né, ele é mais ou menos estilo Gopher, assim. Eu pensei por muito tempo se eu deveria criar um protocolo que permitisse imagens inline ou
áudio e tudo mais, eu hoje vejo que talvez não seja a melhor forma. Por quê? Porque eu acho que a restrição de certos tipos de liberdades que você teria na hora de escrever um documento acabam agindo positivamente dentro de certos ambientes. Então, é claro, eu não gostaria que tirassem as imagens ou o CSS da web. Eu acho que está ali por um propósito. Mas nesse protocolo que eu estou criando, eu prefiro limitar a texto plano. Quero colocar um pouco de formatação, eu quero poder, por exemplo, deixar um texto itálico, outro texto negrito, mas, por exemplo, cores, eu já cortei fora. Eu já acho que deixar que as pessoas fiquem fazendo texto colorido já é liberdade demais para que as pessoas façam texto, coisas horrendas. Né? Se eu quero ler texto, eu quero acessar informação, certos tipos de distração eu acho que devem ser evitados. E acho que o protocolo deve, muitas vezes, limitar isso para o bem do conteúdo. Então o Gopher é uma inspiração no fato de que ele é só texto. E eu acho ruim esse sistema de seletores, essa história do menu e tudo mais, eu acho que poderia ficar melhor. O esquema dos links poderia ser melhor também. Você pode ver que quando eu estava usando ali o VF1, muitas vezes eu fiquei dando ponto, né? Fiquei voltando no menu e tudo mais. Então, eu não acho que isso seja bom. Esse esquema de navegar é muito ruim. Então, o protocolo que eu estou criando tem um sistema de menu e tem um sistema de links, que são coisas, a princípio, distintas. E outras peculiaridades ali, mas no geral é mais ou menos parecido bem com o Gopher. Então, ao mesmo tempo, eu quero permitir, por exemplo, formulários, que é uma coisa típica de web. Eu quero poder dar um like num texto. Eu acho bacana poder dizer, eu li o teu texto e eu curti, ou simplesmente eu li o teu texto. É um tipo de interação que eu acho positiva. Ou permitir comentários. Comentários também é uma coisa meio polêmica, que às vezes só vem para encher o saco, mas às vezes vem para o bem. Assim como no YouTube, quando alguém faz um comentário e me dá uma motivação, eu acho legal, fico feliz. Quando eu estou escrevendo os textos lá no Medium ou no meu site, o pessoal comenta, às vezes abre para discussão interessante, me ilumina numa questão que de repente eu podia escrever mais, escrever melhor, ou explicar melhor. Então, comentários às vezes são negativos, às vezes é uma coisa ruim, mas às vezes é uma coisa muito boa. Então eu acho bacana que o protocolo permita que isso aconteça. No Gopher você até teria como fazer, mas é muito pouco comum. Eu nunca vi, inclusive, alguém permitir comentários. Mas até tem. Como você pode ver, como eu escrevi uma string para ser buscado ali no Verônica, eu poderia escrever uma string para ser salva como um comentário. O Gopher permite também CGI. Então você pode deixar um script rodando ali que vai tratar uma entrada de uma maneira customizada por você. Mas de novo, isso não é muito comum. E, enfim, no protocolo que eu estou escrevendo ali, fazendo, a gente vai tratar desse tipo de coisa e vai tentar fazer um pouquinho diferente. Vai pegar o nível do Gopher, subir um pouquinho, mas não vai chegar a ser uma web. E é isso. Né? Instala aí o VF1 e se divirta nesse novo mundo aí escondido. Gopher não é um protocolo antigo e morrendo, pelo contrário. Tá? Eu estou flogando lá, tem muita gente entrando agora, tem muita gente nova entrando e começando. Então é bacana ver que essas pequenas comunidades dentro da internet elas estão se formando dessa maneira muito singela até. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.